E aí, nação tricolor, tranquilidade? Olha, nesse vídeo vou trazer aqui em 5 minutos todo o resumo da entrevista da sabatina que fizeram com o Cadu Santoro, o diretor de futebol do Bahia. Neste sábado, dia 12, os sócios mandaram mais de 1.500 perguntas para ele se virar para responder, e ele fez uma entrevista na TV Bahia, né, com essas 1.500 perguntas enviadas em 24 horas. Ele falou de pelo menos 9 tópicos que eu dividi aqui e vou trazer para vocês com resumo e com detalhes. Presta atenção no vídeo, fica comigo até o final. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Bahia Notícias. Eu sou o locutor tricolor aqui da cidade de Valença. É um orgulho imenso fazer conteúdo para o maior clube do Nordeste, o clube que eu amo desde pequeno. Galera, vamos lá, vamos seguindo. Primeiro assunto que eu quero falar da entrevista do Cadu Santoro. Mercado da bola, que nos interessa. Perguntaram sobre o centroavante, se vai chegar, se não vai chegar, se eles têm monitorado, se eles têm conversas com algum centroavante que está sem contrato. A gente tem trazido aqui no canal, inclusive, vídeos com fichas de jogadores que estão sem contrato, jogadores de bom currículo e que poderiam vir para o Bahia eventualmente. Ele foi perguntado sobre isso e respondeu basicamente que eles têm uma equipe de pelo menos 5 pessoas, fora ele, fora a comissão técnica e todo mundo, monitorando cada um desses jogadores que estão sem contrato, inclusive os que não são centroavantes. Para ele, segundo ele, não houve nenhum nome que até agora valesse o custo-benefício e investimento. Todos os nomes que surgiram, segundo o Cadu Santoro, foram avaliados e quando foi ver o salário que o cara estava pedindo, ou luvas, ou algum tipo de adendo a mais financeiro no contrato, estava saindo muito caro. Então eles pediram confiança à torcida e disseram que não vão fazer nenhuma loucura financeira, mas reconheceram que seria bom trazer um reforço para trabalhar ali na frente com o Mingote e com o Everaldo, já que o time está necessitado. E eles disseram que tem muita confiança nas peças que vieram, mas que estão de olho ainda no mercado. Se tiver uma possibilidade, vão trazer um reforço ainda. Lembrando que eles podem fazer isso até o final desse mês, trazer jogadores que estão sem contratos. E aí, seguindo, eles falando sobre contratações, falaram que o Luciano Juba, ele foi perguntado e garantiu que o Luciano Juba é do Bahia e chega em setembro, início de setembro. E ele explicou por que o Sport, em dado momento, chegou a querer negociar o Juba. No começo o Bahia ofereceu 4 milhões, o Sport não quis, aí o Sport depois quis vender, e ele foi perguntado por que quando o Sport quis vender, vocês já não quiseram comprar. Então ele explicou que o Bahia já tinha fechado com o Rafael Ratão nessa janela, e que por isso eles iam esperar o Juba terminar o contrato, e ele vem em setembro mesmo. Então já tinham o Ratão na lista de jogadores atacantes, então o Juba acabou ficando para setembro. Seguindo, galera, pedindo humildemente o seu like, se inscreva, faça parte da família Bahia Notícias, estou me acostumando ainda com o nome do canal. Falando sobre Paiva, Renato Paiva, ele disse o seguinte, que o Paiva foi escolhido e é avaliado diariamente. Ele foi escolhido para um projeto de médio ou longo prazo, mas sim, eles cobram que ele tenha resultados mínimos a curto prazo. E aí ele disse o seguinte, ele meio que deu uma defendida no Paiva, dizendo que eles fizeram investimentos altos nessa janela de transferência. Ele inclusive falou da repaginação do time, que eles não conseguiram mudar o time completamente lá no início do ano, foram contratando esses jogadores e que agora nessa janela eles fizeram contratações que eles acreditam que tem o peso suficiente para chegar e aí ter resultado na mão de Renato Paiva. Ele disse que Renato Paiva vai ser muito avaliado e cobrado a partir de agora, que o América Mineiro, o jogo contra o América Mineiro deve ser uma virada de chave e o Bahia precisa começar a vencer, e que já tem, agora depois das lesões, recuperado os jogadores e mais os reforços, não tem mais desculpas para não vencer. Vamos adiante, falando sobre a repaginação do time, foi o que eu disse, eles já fizeram mais de 25 contratações, diz que só conseguiram repaginar o time agora, na segunda janela de transferências. E falando sobre Joaner Chaves, para a gente cumprir aqui o acordo, vai dar um pouquinho mais de 5 minutos o vídeo, mas resumindo para você, perguntaram sobre Joaner Chaves, sobre essa contratação, se foi inteligente, o que aconteceu, foi pago muito caro no valor do atleta, e ele admitiu que o atleta não se adaptou, que o atleta não encontrou seu bom futebol, que é jovem ainda, mas
que foi poupado, que foi o fato de emprestar o lateral Joner Chaves para o Independente Del Valle até o fim do ano, é para poupar esse atleta, dar oportunidade para ele voltar a jogar em alto nível, e em 2024 ele faz parte sim dos planos do Bahia, o Joner Chaves, então, para a temporada que vem. Terminando o vídeo, já chegando no final, ele falou sobre o time de transição. Perguntaram a ele se ele tem projetos, se o City tem projetos de manter time de transição para o Bahia, para poder usar peças jovens ali, testar antes de ir para o time principal. Ele falou que, na opinião dele, ele é muito dado a essa ideia. Ele gosta dessa ideia de ter um time para você poder testar as peças novas, os jovens, e só então eles jogarem no profissional. Só que o problema, segundo o Cadu Santoro, que eles avaliam, é o calendário, porque o time de transição teria somente o Campeonato Baiano para disputar, e depois ele teria que ser desfeito, esse time de transição, esse sub-23, sei lá, porque não teria outra competição para ele jogar durante o ano. Então, a dificuldade de criar um time de transição agora é essa. Eles precisam primeiro ajustar o calendário para que esse time de transição seja montado e desmontado ou não durante a temporada, e aí possa ser um projeto possível o time de transição. Finalizando ainda mais os últimos assuntos, deu um pouquinho mais de 6 minutos já. A infraestrutura do City, foi perguntado sobre os planos do Bahia e sobre a infraestrutura que o City tem melhorado no Bahia. Ele disse que o Bahia é sim um dos carros-chefes do Grupo City, manteve esse discurso, disse que o projeto é médio e longo prazo e que a ideia é que o Bahia classifique para a Libertadores todo ano. Não só um ano, como ele disse, e depois 3 anos sem classificar. Não. Eles querem participar de competições de alto nível internacional como a Libertadores todos os anos e querem que o Bahia dispute título nacional, né? Eles disseram ainda que a infraestrutura do City tem sido usada, que existe um gabinete que dá diretrizes, que dá ordens lá de Manchester, mas que eles respeitam as decisões locais de cada clube e que o Bahia já tem se favorecido. Eles melhoraram a área da saúde, do CT, e inclusive na contratação do Rafael Ratão, eles usaram os scoutings do pessoal que trabalha no Troyes da França para ter um bom feedback do Rafael Ratão, se ele era bom para ser comprado ou não. Por fim, perguntaram se ia rolar amistosos com o Manchester City ou algum outro clube do conglomerado. Ele disse que é bem possível, mas não deu nenhuma data, nenhuma previsão, absolutamente nada. Galera, eu disse que ia dar 7 minutos, eu disse que ia dar 5, deu 7 minutos. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tentei resumir o máximo para você dessa entrevista, de tudo o que aconteceu. Tem a entrevista na íntegra na TV Bahia. E tamo junto. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva. Aqui, locutor tricolor de Valença. Bora Bahia e até a próxima. Fui!